Olá, pessoal que costuma acompanhar os concursos da área de engenharia. Nós estamos aqui para falar um pouco dos concursos que acabaram de acontecer da Petrobras, para os vários cargos que aconteceram. Foi um concurso depois de um período longo, sem concurso, acho que desde 2014 nós estamos sem um concurso realmente com esses vários cargos de engenharia. Nós somos eu e o Alisson, esse é o Bruno, nós somos do Tesla Concurso, nós trabalhamos com isso já desde 2011. Nós analisamos concursos de várias áreas e de várias bancas, não só a Petrobras. Nós ministramos cursos, então nós estamos sempre atentos às provas que acontecem, né? E não só, não só da área da Petrobras, né, de petróleo, etc., mas também da Polícia, da Marinha, da Aeronáutica, da Caixa Econômica Federal, entre outros por aí. Então nós estamos aqui para dar uma olhada como que foi a prova. Se você se interessa aí pelo tipo de comentário ou pela área de concurso da área de engenharia e ciências exatas, você se inscreva no nosso canal. Nós temos resoluções de prova, nós estamos fazendo as resoluções dessas provas da Petrobras para você poder assistir mais futuramente com a resolução, com, com a resolução completa das provas. E se você se interessar, assine o nosso canal, você vai provavelmente aproveitar alguma coisa e vai poder estudar. É um concurso que estava sendo. Olá, pessoal, sou o Bruno, como o Alisson já me introduziu. É um concurso que está sendo muito esperado, né, Alisson? Digamos que Sim, desde 2014 nós não tínhamos nenhuma prova da Petrobras. não, é um concurso esperado também. Muita gente estava estudando para isso, e existia essa questão de que a Petrobras precisava de mão de obra, mas houve todo esse período longo relacionado a escândalos, relacionado a problemas políticos. Isso Exatamente. com certeza atrasou muito o planejamento deles, por isso nós ficamos 4 anos sem Sim, concurso algum, não só da área de engenharia. Acredito que houve um em 2000 e qualquer coisa para advogado. exato. Eles tinham muito uma preocupação com os advogados, eu acho que não precisamos entrar nesse detalhe, mas os de engenharia, o público já tinha até desistido, né? Uma coisa que Já, é interessante, Alisson, você se lembra que em 2012, né, 2011, quando nós cobríamos os concursos, tinha dois, três por ano, né? sim, sim, às vezes mais de um por ano, envolvendo vários cargos, porque eles separavam os cargos, aí tinha um com alguns É, cargos, outro com outros cargos. exato, mas eu me recordo, eu acho, em 2011, nós chegamos a ter até três concursos da Petrobras com cargos de engenheiros, três distintos. Um Sim, foi, eu acho, em fevereiro, o outro ocorreu ali para maio e o outro ali para o final do ano. Mas realmente, talvez um ou outro cargo não apareceu em todos, né? sim. Além do fato que existiam subsidiárias, Ainda concurso existe a Transpetro, né? a Transpetro, a Liquigás, a distribuidora, É. concurso para todo lado, né? Então, vamos olhar rapidamente as provas, ver o que caiu, e aí vocês vão acompanhando. A prova de elétrica, uma sensação geral que nós tivemos com as provas da Petrobras é que eles começaram a acompanhar um pouquinho a lógica dos concursos da Transpetro, que é fazer umas questões mais diretas, mais rápidas, do que havia antes. Em geral, a gente tinha uma sensação de que os concursos da Petrobras tinham umas questões um pouco mais difíceis do que os da Transpetro, e a Transpetro era mais ampla, em termos de conteúdo. A situação parece que uniformizou um pouco, né? Talvez é uma questão da CESGAN Rio, talvez a necessidade de fazer um monte de provas logo em seguida, Exato. mesmo banco de provas, e saíram adaptando. Você vê que a É, prova. e tem a questão também, ó, Alisson, da expectativa que os concursandos não estavam tão bem preparados quanto estavam antigamente, né? Talvez. Uma Quis dizer. possibilidade. Então, ó, veja aí começa com as questões de eletromagnetismo e física, né, que são associadas às leis básicas do eletromagnetismo. Em geral, você nem precisa saber as equações de Maxwell na sua forma completa, mas as suas leis isoladas de Lend, Faraday, com força sobre um condutor, é um clássico de livro de física, né, nessas questões um e 2. Depois, circuitos, né, circuitos elétricos. Quando é corrente contínua, geralmente é chaveado. Quando é corrente alternada, está geralmente pedindo que você entenda bem as diferenças entre impedância complexa, potência complexa. Ele gastou até mais questões do que normal nesse tipo de assunto. Você vê aí, ó, as questões 23, 24, 25, 26, todas sobre esse assunto, você tem aí vistas. E depois passa para sistemas de potência, com transformador trifásico, outra questão de transformador,
e máquinas elétricas. Sempre cai a máquina síncrona e os fasores que representam o modelo elétrico da máquina síncrona, muito importante para a geração de energia. O efeito de reação de armadura dos motores de indução, várias questões sobre máquinas elétricas. Depois de máquina síncrona, nós entramos em motor de indução. O motor de indução, 1, 2, 3 questões, 4 questões sobre motor de indução. E depois de máquinas elétricas, a continuação natural é sistemas de potência com linhas de transmissão. E aquela velha história de componente simétrica, né, e como funcionam as impedâncias e linhas de transmissão, impedâncias trifásicas, e alguns cálculos simples com elas. Os cálculos ficaram um pouco mais simples. Em outras provas da Petrobras havia questões em que você tinha de usar algum elemento da matriz de impedância de uma linha de transmissão, esse tipo de coisa, ou calcular uma corrente de curto-circuito usando a matriz de impedância. Isso não aconteceu aqui. Foi um pouco mais simples, mas um volume de conteúdo maior, como nós acabamos de comentar. Depois aí, essas questões de técnica mesmo, né, das normas de aterramento, de instalação elétrica, os tipos de aterramento são uma coisa que caía. Várias questões, inclusive com a impressão que nós temos até com as mesmas alternativas. Isso aqui é um aterramento, TNS, TT, etc., do tipo de aterramento que é. Né? E aí depois nós entramos em eletrônica, os conversores CC-CC sempre caem em elétrica, né? Porque, principalmente como eu comentei em alguma aula de revisão que nós fizemos aí nas vésperas, é um assunto meio moderno essa coisa de conversor eletrônico, porque eles fazem uma parte fundamental da energia fotovoltaica, dos módulos de energia fotovoltaica. Eu preciso de conversores CC-CC e CC-CA para construí-los, e como existe esse esforço geral da geração distribuída e do smart grid, é um assunto que fica moderno e tem aparecido mais, que é você ver essas questões aí. Depois, você tem aí mais circuitos, e entrando no bloco 3, nós entramos um pouco de eletrônica mesmo, dentro da prova de elétrica, mas de eletrônica, em que exige-se, você lembra, como sempre cai esse circuito de amplificador operacional, nós cansamos de revisar isso aí nas nossas aulas, que você sempre tem de encontrar qual é a função de transferência, enxergar isso como uma coisa a ser modelada e obter uma função de transferência, porque você tem. Aí vem as perguntas que podem ser como que é a resposta em frequência, como que é a banda de passagem, geralmente a frequência de corte, em cima de um circuito desse tipo, que você faz aquela coisa de substituir tudo por impedância complexa e usar as hipóteses simplificadoras do amplificador operacional para chegar a isso. Aí um circuito eletrônico do tipo que fica no limiar entre o analógico e o digital, sempre tem umas 2 questões sobre isso, que é, aqui você tem um gerador de pulsos operando um transistor, e aí você vê o que acontece com os elementos transitórios, aí o indutor, o capacitor, esse típico circuito de conversão entre eletrônica digital e analógica, mais um outro envolvendo diodos, que também está nesse contexto. Né? E aqui alguma coisa que também está nesse contexto 54, mas aí tangendo a ideia de sinais, né? Ele está avaliando a potência necessária de um resistor para garantir esse ciclo de trabalho, etc. Podemos analisar, Alisson, avaliar que até esse momento, vamos dizer que a prova inteira ela não teve nenhuma surpresa. Não, nenhuma muito surpresa. Parecido com o que já foi passado nos anos anteriores, né? Sim, como eu falei, ela até ficou um pouquinho mais facilitada ali, principalmente na parte de sistemas de transmissão, linhas de transmissão, que ficou menos específica, você não precisava lembrar certas coisas. Eu lembro muito da prova da Celeste, hoje em dia, que ela é justamente o contrário, ela é muito específica nisso. Você tem que lembrar como que monta a matriz de impedância, como que vira a impedância quando o curto que acontece é de 3 fases, é de uma fase só. Esse tipo de coisa não aconteceu aqui. A teoria básica de componentes simétricos já resolvia. Legal. As outras coisas, veja, eletrônica digital, para fins de uma pequena automação, isso aqui é esperado na prova de automação aqui, ela tem muito mais um contexto de eletrônica digital que se resolvia, no caso aqui, simplesmente sabendo... Portas lógicas, né? Portas lógicas, as leis de portas lógicas. Né? Certo. A prova de elétrica sempre foi pesada, forte em matemática pura, e isso aqui não surpreendeu, né? Você tem aí integral dupla, sistemas lineares, equação diferencial, você tem uma equação diferencial. Equação diferencial. E transformada de Laplace. Certo. Muito importante porque tem essa comunicação com a área de sinais. Claro. Né? E estatística, né? A distribuição normal, nós engenheiros parece que nós só sabemos essa. Eu tenho a sensação que eu sei essa. Aí eu converso com alguém da área de, sei lá, educação física, ou biologia, eles sabem 5, 6 tipos de distribuição estatística que eles usam. A nós é tudo normal. Tudo normal.
cai. Então aí você tem um pouquinho da estatística relacionada a isso. E no finalzinho da prova de elétrica sempre tem aquelas coisas que não são elétricas, que são mecânica. Né? E aí, desde a questão 65, são 5 questões, eu tive a impressão que é um pouco mais, geralmente, em outros anos foram 3 só questões. Caiu mais, né? Nesse sentido de colocar mais questões variadas, só que mais fáceis, acredito eu. Então, as 5 questões associadas à termodinâmica e máquinas de fluxo ou máquinas geradoras de potência a partir de transformação termodinâmica. Sim. E aí, todo mundo tem que saber na vida o que é o ciclo de Carnot e quais são as suas equações básicas de eficiência da primeira e da segunda lei da termodinâmica. E aí, como eu falei também, aqui as máquinas de fluxo estão aqui como um sensor, um pequeno sensor de pressão e de velocidade de fluxo por uma coluna de fluido e os compressores. O manômetro cai, ele não cai, desaba na prova, né? Pois é, né? Você está acostumado a ver lá em petróleo e mecânica. Aquele comentário que nós fizemos, se não tiver essa figurinha, não é a prova da Petrobras. Não, justamente. Se não tem, não é a prova da Petrobras, justamente. Você está fazendo uma outra prova. A novidade é que eu nunca vi essa palavra em concurso de elétrica. Citar o ciclo Rankine na elétrica. Mecânica normal. Normal. Mas aí, então, é da turbina, né? Turbina a gás, turbina a vapor, e você saber as diferenças principais entre elas. Lógico que totalmente conceitual, mas ele foi um pouquinho mais, como eu falei, na parte mecânica. As 5 questões finais. Tem mais alguma coisa a falar sobre essa prova? Eu acho que a surpresa que nós poderíamos avaliar nessa prova é justamente essa parte de termodinâmica e mecânica dos fluidos, que está um pouquinho mais exigente. Enquanto a parte matemática veio conforme esperado, e a parte de elétrica talvez veio um pouquinho mais simplificado que o tradicional, né? Acho que é isso. Vamos abrir aqui uma parente dela, Legal. que é a prova de eletrônica. Tá vendo aí? Perfeito, vamos lá. Prova de eletrônica. O pessoal de controle e automação pode prestar, né? Sim, o pessoal de eletrônica e de controle e automação presta, os nossos colegas aí de profissão. Perfeito. Então, transformada Z, mas com uma questão de transformada Z para sinais, várias, outra questão de transformada Z que pede para fazer a inversa. Sim. Você tem um sinal digital para ser representado aqui, veja, essa 23 é trivialíssima, uma coisa para fazer em 4 segundos, se você respirar. Né? Isso é um impulso no 5, atrasado de 5, acabou. Né? Então é mais para testar se você lembra os nomes das coisas. Você conhece o conceito, inclusive, né? Que é um impulso discreto. Claro. Aí a instrumentação, né? Você tem os tipos de sensor, que tipo de sensor é esse? Placa de orifício, termopar, diafragma, tubo de Bourdon, etc. Então, outras questões de termorresistência, PT100, muitas pessoas confundem, acham que o PT100 é um termopar, não é, né? É uma termorresistência, etc. Ele é muito comum na indústria, é muito usado, tanto o PT100 quanto os termopares, aí parece que cria uma confusão, e às vezes quando você compra o termopar e o PT100 tem a mesma cara. Né, um metal comprido assim, que é para a medida de temperatura, mas eles funcionam totalmente diferente. O circuito que trata, que às vezes cai na prova, o termopar você mede uma tensão e a resistência, e a termorresistência você mede uma resistência por meio de uma ponte. Né? Então aí a automação industrial, falando sempre conceitual apenas, a prova da Petrobras nunca foi de ficar cobrando qual é o protocolo que é usado, etc. Detalhes de comunicação em rede industrial é sempre superficial, mesmo na prova de eletrônica, onde eles até poderiam colocar coisas assim. Né? Falando de instrumentação, aí nós entramos no nosso querido controle. É um pouco desconfortável de ver esse S maiúsculo, assim, deu um comichão, esse S maiúsculo. Função de transferência. Ligar o caps lock, deixou ligado. Esse S maiúsculo aí, que coisa é essa? Mas é a função de transferência montada em cima de um diagrama de bloco. Caíram uma prova ou outra, aquele esquema antigo de diagrama de bloco. Esse ano não, acho que alguém abandonou. Que é de bolinhas e setinhas, não de blocos. Em que a seta é o elemento, é a função de transferência, e as bolas são os sinais. Que é justamente o contrário desse aí. Esse sistema é meio antigo, não vejo mais sendo usado, mas eu vi caindo em algumas provas meio atrasadas. Essa aqui parece que... Talvez hoje as que não eram tão antigas na época, hoje já são bastante antigas, né? Então, continuando aqui, resposta em frequência. Diagrama de Bode é campeão de vendas. Campeão de vendas.
Então, É um manômetro para mecânica e diagrama de Bode para eletrônica. É espetacular. Então, e é sempre uma coisa simples de avaliar. Veja, marcado, milimetrado ali, para você poder olhar algum número, porque você vai consultar esse número para saber que é a relação de ganho, ou a relação, né? Quando S tende a zero, quanto que dá isso aqui? Né? Vai da relação de ganho, e poder ler a posição do zero, né? Aqui, do polo, etc. Margem de ganho, margem de fase, sempre bom lembrar. Isso, que pode ser lida aqui graficamente, né? Perfeito. Cruzamento de ganho. Aqui você tem uma questão de espaço-estados, né? Em que ele pediu para projetar um controlador à mão, 3x3, com uma matriz simples, isso é possível, ou para testar. Aí, ó, um circuitinho de um amplificador operacional, isso aqui é uma questão saudosista, isso aqui é um P&D, né? É um P&D feito à moda antiga, feito com circuito. Então tem uma parte ali que é integral, outra que é derivativa. Talvez alguma pessoa estranhe, porque o derivador é um capacitor na entrada e resistor na realimentação, e o outro é o contrário. Só que não se faz isso na prática, a Petrobras colocou isso aqui para você lembrar, porque o derivador é muito sensível ao ruído, então você faz, na verdade, um filtro passa-baixa que numa certa faixa ele se comporta como um ganho inclinado do derivador, que é isso que está aqui. Então, talvez essa questão prática que foi acrescentada aqui, complica um pouquinho para a pessoa. Sim. Certo? Então, mas é só para você identificar, isso aí funciona como integral, derivativo ou não. Então, o sistema de espaço-estado, de novo, aquele cômodo S maiúsculo ali. Mas é a transição, né? Está pedindo a transição de modelos de estados para função de transferência, né? Isso, é aquela formulazinha lá, né? C, SI menos A inverso vezes B. Pronto. Certo. Na realidade, a pessoa vai ter que definir o que é entrada, o que é saída, a partir do que está apresentado. Esse conceito precisa ter, né? Aí um pouquinho de rede de computadores, também conceitual aqui, mostrando conexões de hubs e switches dos computadores. Perfeito. Aqui um pouquinho falando de endereço de IP, Sim. Como se monta, que está associado à parte de computadores, como eu falei, não cobra isso para redes industriais, mas cobra para computador, um pouco para computadores. Aí sinais, na parte de sinais, com a definição do que é decibel, como se faz as contas de decibel, muitas pessoas falam sem saber o que é. E Sim. antenas, né? Antenas é um negócio que um pouco mais raro de cair, mas tem aqui uma relação da perda de antenas, mas mais de um ponto de vista de sinal mesmo, não precisa saber teoria de antena para resolver essa questão. Tanto que ele dá a fórmula, né? Então, aí ainda de sinais, né, de conversão, e aí nós entramos na parte, assim como lá em elétrica, numa parte de mecânica. Finzinho aqui, ó, no bloco 2, porque na verdade está associado à instrumentação. Então você tem aí, ó, mecânica dos fluidos, de viscosidade, definições básicas de viscosidade. Perda de carga, gás ideal. Gás ideal, e aí voltamos para a física, né? A organização dos blocos é esquisita, porque às vezes repete alguma coisa assemelhada, só que vista de um outro ponto de vista. Sim. Então você tem aí campo magnético, ou um condutor imerso no campo magnético, e o campo elétrico também, né, dentro de esferas ou dentro de condutores de carga. Circuito chaveado. Circuito chaveado. Circuito corrente contínua que você tem de modelar com uma equação diferencial. E você tem aqui o flip-flop, né? As lógica. Então, na verdade, lá era lógica só combinacional, aqui nós entramos em lógica sequencial. Perfeito. Bloco, que você tem aí o flip-flop JK, o flip-flop D, circuito. É bastante eletrônica, né? Mapa de Carnot. Mapa de Carnot, você vai montar aqui os menores produtos possíveis para a função lógica desejada. E aí um circuitinho de conversão de sinal também, como esse com transistor limiar entre eletrônica digital e analógica. E um circuito com amplificador operacional, para você também relacionar a relação entre entrada e saída, mais eletrônica aqui, ó, montar uma função lógica. E aí nós entramos também em programação. Então as pessoas esquecem que no final sempre vai cair em computação. Isso sempre aconteceu. Às vezes aconteceu com pseudocódigo, às vezes com outro código, mas aqui está em C. Isso já foi uma novidade aqui para mim. Geralmente não é em C, geralmente é coisa mais abstrata. Então, você tem aí, ó, vários códigos dizer o que ele faz, né, como se faz uma conta, mas para testar conhecimento básico de programação, e logo termina com estruturas de dados.
A árvore binária sempre caiu, acho que todo ano caiu uma questão ou duas de árvore binária ou de lista. Aí você tem aqui uma conversão de árvore binária para lista, né, que é uma coisa razoável. E banco de dados relacional também, como que eles usam uma notação teórica de banco de dados aqui, mas dá para resolver se você lembrar dos conceitos básicos de que são tabelas e campos dentro de um banco de dados relacional. Depois, mais uma questão de programação, né? Aí nós terminamos em motores elétricos, como que se passa motor elétrico, nós voltamos uma série de questões sobre motores elétricos e aqui ó, duas questões, né? Como que vai acontecer o motor elétrico, como que ele é passado os fios, né? E está associado, na verdade, ao contexto da norma NR10, nessa questão aqui. E voltamos aqui à computação na organização de serviços de computação, memória, esse trabalho da CPU, etc. Um pouco fora de ordem. E no final aqui, ó, você tem algumas questões associadas à estatística, né, que ele usou aqui exemplo confiabilidade de peças, mas estas são questões de estatística, né, esperado, etc. Então, essa prova estava bem mais dentro do esperado, não tem grandes alterações. Talvez a gente possa falar de um pouco mais de computação nela do que era esperado na prova de eletrônica, um pouco menos a parte de eletrônica industrial. Perfeito. E o grau de dificuldade eu acho que se manteve, né, Alisson? Sim, a dificuldade acho que se manteve. Um grau normal de dificuldade não está mais fácil nem mais difícil que as outras. Mas eu acho essa parte de computação uma surpresa mesmo, eu já ter adotado de fato o C, né? Geralmente era um algoritmo genérico, uma indicação de algoritmo. Agora eles já assumiram uma linguagem, né? Assumi que todo mundo estudou isso aí alguma vez na vida. Perfeito. Até porque ela está presente aí nos Arduinos de hoje, né? Ou pelo menos a sintaxe. Eletrônica embarcada usa muito, né? Usa muito C. Então, voltando a isso aqui, ó, a prova de inspeção. Tudo bem? Prova de inspeção. Legal. Como que funciona aqui? Volta ao comecinho, depois do velho português e inglês. Uma prova de inspeção é uma prova sempre foi muito específica, né? Que é engenharia de materiais. Engenharia de materiais e associados. A única coisa meio, talvez, considerada fora disso é resistência de materiais. Então, polímeros, quais são os nomes básicos associados a polímeros? Quais são as ligas principais associadas aos metais? Perfeito. Os ensaios, né? Ensaio de Turing, ensaio Chamonix, ensaio de tração, tratamentos térmicos, né? Cachorrinho latiu. Cachorrinho latiu. Fique à vontade. Então, temos tratamentos térmicos, sempre cai. Isso, a prova de inspeção é uma prova que você precisa ter bastante conhecimento, porque o formato dela é sempre muito parecido, né? Isso, é uma prova que não existe você fazer conta como as outras, ou deduções, ou diagramas. É uma prova que você tem que ter conhecimento, informação mesmo. Justamente. Informação mesmo. E essa questão de informação, ela entra aqui, por exemplo, no tratamento térmico. Quem que lembra de todos esses gráficos TTT, né? Como que se opera nesse gráfico de resfriamento do tratamento térmico. Perfeito. O professor que deu aula disso ficou 1 hora só nisso. É importantíssimo. É importantíssimo. É uma coisa que você tem certeza que cai. E o formato é sempre muito parecido, não tem muito o que inventar, né, Alisson? Não, é muita informação também. E os nomes, né, das ligas, as principais utilidades das principais ligas. O nosso campeão aqui, o diagrama ferro de equilíbrio de fase. Esse, se não cai na prova de inspeção, não é a prova de inspeção da Petrobras. Não é a prova de inspeção, porcentagem de carbono, etc. Justo. E aí, mais uma vez, ó, as principais alumínio, manganês, cobre e os efeitos que ele tem como elemento de liga, né? Perfeito. Aí, em ciência de materiais sempre tem aquela coisa que você tem que saber dos retículos cristalinos, o formato que eles têm, cúbico, hexagonal, tetragonal, ortorrômico, face centrada, corpo centrado, e a notação dos índices de Miller para construir como que funciona como que se organiza o retículo cristalino dos metais, né? Então aí sempre tem questão sobre isso, certo? E aí um sistema binário aqui, genérico, que é como se fosse um pedaço do diagrama ferro-carbono, só que aplicado para não necessariamente somente ferro e carbono, pode ser quaisquer outra substância para você ter o conceito, não só no caso ferro-carbono. Então você tem as curvas TTT e
mais propriedades de aço nas circunstâncias de tratamento, recristalização, fluência, etc. Veja que curioso aqui uma coisa mais ligada a projeto de máquinas, elementos de máquinas, que são essas curvas SN, né? A curva de falha sob fadiga, com ciclos até a fratura. Né? Essa é uma coisa que eu não me lembro ter visto. Né? Coisa nova, né? Coisa nova. Então você tem aí fraturas associadas à fadiga, né? E mais uma vez aqui um outro gráfico esse também é uma novidade para mim, de oxidação e corrosão. Eles sempre falam que é importante, né? Mas esse tipo de gráfico eu nunca tinha visto, que é um potencial de oxidação com o caminho que uma substância pode percorrer dentro dele. Perfeito. Esse diagrama, eu não sou da área também, é uma novidade para mim, diagrama de Purba, ou Purbe do ferro, simplificado. E essa aqui é uma coisa já mais comum, são as reações associadas à corrosão. Corrosão galvânica é bem comum. É comum e com os potenciais para você comparar quem corrói mais ou menos em certas circunstâncias. Perfeito. Então, depois, alguns processos metalúrgicos são para fabricação, né? Você tem aí de solda, né? É como se solda as coisas, fabricação de aço, né? Processos metalúrgicos mesmo. E testes, ensaios de se a substância está integral, né? Se não sofreu falhas, não sofreu trincas. Então você tem aí os ensaios não destrutivos, destrutivos, fluidos penetrantes, ultrassom, que são nessas questões aqui. Então isso foi a prova de inspeção, muito de formação. Você viu que nesse ano, inclusive, até me surpreendeu, não teve nem questão de resistência de materiais. Não teve, justamente. O que caiu de resistência de materiais foi esse aqui no finalzinho, né, falando sobre o eixo com certa tensão, mas não teve diagramas de esforços internos que já costumou cair. Justamente. E eu acho que eles exploraram um pouco mais esses novos diagramas que não costumavam cair, eles colocaram na prova, né? Esse aqui, a resistência de materiais foi isso aqui só, mínimo. basicamente. Sim. Então, muito mais de informação e da área de materiais mesmo. Certo. Então, olhando uma seguinte aqui, a prima dessa daqui é a prova de engenharia mecânica. Clássica engenharia mecânica. Com muitas vagas no concurso, sempre. Sempre. Infinitas vagas. Então, aí essa aí é uma prova de fazer conta mesmo, né? Então, você tem aí os ensaios de tração, olha lá, viga biapoiada com certo comprimento, você tem uma correia, você tem um veículo, física básica, né? Física da partícula e física do corpo. Justamente. Rígido. Olha, aqui, nós chamamos de dinâmica, essa disciplina, um mecanismo em certo movimento, captura um certo instante em que a geometria é mais simples para conseguir fazer a conta no tempo da prova. Porque em termos de mecanismos, qualquer coisinha dessas vira uma conta imensa. Uhum. Várias questões desse tipo, né? Lidando com mecanismo, você vê essa outra aí, ó, transmissão de movimentos usando engrenagens. Que acaba recaindo um pouco até em dinâmica e física básica, né? Mecânica geral. Sim, mecânica geral. Ó, as questões aqui, ó, um pouquinho de termodinâmica, falando aqui de substância pura e gás, um pouquinho de mecânica dos fluidos, olha a porcaria de novo. Sempre cai. Sempre. Um pouquinho de teoria de termodinâmica, olha, processo reversível, ciclo de Carnot, né, de novo, claro. Mecânica dos fluidos, aí você tem a força de arraste, né, em mecânica dos fluidos dentro do corpo, mecânica dos fluidos para fluidos dentro de tanques, compressibilidade de fluidos. Perfeito. Ainda muitas questões de mecânica dos fluidos ali, e agora entramos em bombas aqui, ó, várias de máquinas de fluxo também, mais tecnicamente, turbinas e refrigeração. Então, isso aqui, em conjunto aqui, são as máquinas de origem térmica, de refrigeração, de geração de potência, e elas vão estar associadas a esses diagramas termodinâmicos TIS e PIV, principalmente, né, para associar o calor trocado e a potência gerada, para você identificar, olha, que tipo de ciclo é esse aqui, ó, Brayton, Rankine, etc. Aqui o ciclo Rankine é já mais comum. Bem tradicionais das provas de mecânica, né? Sim. Sem nenhuma surpresa. Sim, um pouquinho de materiais, bem pouco, né? O que é aço, ferro, carbono, o que é contorno de grama, encruamento. E até uma questão de estrutura de materiais, ó, cúbica de face centrada, aqui, né? Mas
bem menos do que uma prova de inspeção, por exemplo. E aí, ó, uma questãozinha de vibrações aqui, ó. Justo. Elasticidade, base elástica com uma massa, você tem um motor balançando, a máquina balançando em cima de uma base, ela vai oscilar, tem uma frequência de ressonância. Perfeito. Veja que curioso, isso aqui em mecânica não é sempre que aparece, mas isso é um diagrama TTT mesmo. Diagrama TTT, justamente, mesmo que tinha inspeção, né? É. Então, mais um pouquinho aqui de transferência de calor ali, tubos, calor. Sim. Motor de combustão interna. Motor de combustão interna e um pouquinho de elétrica, motor de indução trifásico. Sim. E um pouquinho de estatística, sempre é uma questão meio perdida. A probabilidade que em tantos dias o equipamento seja corrigido é uma ou duas questões meio perdidas dentro de mecânica. E um pouquinho de química ligada à corrosão, parece que é um assunto importante. Aparece aqui. E aí, instrumentação, um detalhezinho, né? Capaz de medir a vazão ali, questão 67. Instrumento para medir a vazão, coisas de instrumentação em detalhe. O que é exatidão, o que é faixa de operação de um sensor, por exemplo, são coisas comuns da instrumentação, e alguma coisa falando sobre ligas e aplicação em solda. Seleção de materiais e soldagem, né? Isso. Eu acho que essa prova de mecânica, pelo que normalmente cai, ela não teve grandes surpresas. Eu achei bem tradicional, né? Eu diria até que talvez a parte de transferência de calor veio mais simples do que costumava vir. Sim, assim como o que aconteceu em elétrica, teve essa sensação de facilitar um pouco a prova e talvez aumentar a nota de corte, né? Exato. Os alunos vieram até me perguntar quanto você acha que vai ser a nota de corte? Olha, provavelmente mais alta, mas eu não consigo saber. Mas não estava uma prova difícil. Não. Veja aqui a nossa famigerada prova para engenheiro de processamento, né, que é também um cargo importante dentro da Petrobras, que é para o engenheiro químico, né, as pessoas formadas em engenharia química. Começa aqui com alguma coisa relacionada a propriedades básicas de substâncias e de misturas, né? Então, a massa molar, etc. E queima de hidrocarbonetos, combustão de hidrocarbonetos. Então, as reações com hidrocarbonetos são importantes para quem lida com petróleo, lógico. Né? Então, você tem algumas questões dessa área. A termodinâmica entra, mas aqui muito mais fazendo conta mesmo do que em mecânica, né? Quanto de energia foi, quanto entrou, quanto saiu, né? As variações de entalpia para realizar trabalho, embora também tenha sido mais fácil do que normalmente costumava, com muitas hipóteses simplificadoras. Um conjunto de cilindro-pistão tem um volume, uma massa, quanto volume chega, etc., com a área do pistão, né? Uma coisa misturando física e química. Que em geral mecânica é muito ciclo, né? Eles se preocupam muito com ciclos de potências, ciclos de refrigeração. Aí, aquelas itens da termodinâmica, né? Energia livre, energia de ativação para uma reação, e aí a entropia aqui entra não mais só como uma palavra, um conceito para permitir que as coisas funcionem, mas como uma grandeza que se calcula, que se mede, mas isso sempre foi um ensejo de engenharia de processamento. E a nossa querida questão sobre as relações de Maxwell, que todo mundo tem, né, a mesma coisinha, né? Qual que é a relação de Maxwell correta, ou usando a seguinte relação de Maxwell, quanto que fica a equação de estado, etc. Perfeito. Né? Você vê aqui o ponto tríplice é uma questão de termodinâmica, do estado físico da matéria, né? Sim. Então, ficaram muito fortes nos fundamentos. Claro. Fortes nos fundamentos. E aí nós entramos em coisas mais específicas aqui, ó, mas ainda mecânica dos fluidos e força necessária para isso, mas Tubinho, estática dos fluidos, aí tá parado, né? Estática dos fluidos. Sim. Então, aí nós entramos nesse processo de separação aqui, ó, recheios, pratos, separação e destilação de substâncias, essa questão de seletividade aqui, né, com os vários reatores, também todo ano tem uma questão com a figurinha igual a essa, né, desse tipo, e com esse tipo de gráfico aqui, eu acho que esse gráfico é igual. Acho que esse gráfico é igual de um outro ano aí, esse aqui da questão 50. Sim. De mistura, né? Cai bastante. Então, aí o método de Maccabi-Thiele sempre aparecendo. Sempre, né? Cai. Aí no contexto. E questões de mecânica dos fluidos, em geral, um pouco mais complicadas que as de mecânica. Mas sim, eles mantiveram nos fundamentos. Né? Os números adimensionais, né?
Só que se você notar aqui, foi só número de Reynolds. Eles Ah, poderiam, o pessoal de processamento poderia ir um pouco mais a fundo nisso. é porque ali na de cima eu acho que tem número de Weber, quer ver? Mas é como uma alternativa qualquer aqui, ó. Ah, perfeito, perfeito. Então ele fala aqui os vários números a dimensionar, mas no final das Ah, contas legal. fica girando em torno dos mesmos assuntos. E Certo. aqui, ó, curva de bomba, né? Que é um negócio que o pessoal mecânica também estuda. Já até vi cair em outros anos a prova de mecânica, mas caiu aqui, né? A curvinha da bomba. Normalmente cai mecânica, nessa não teve, né? Não teve, foi muito mais genérico. É. E Cavitação, NPFH também cai bastante em mecânica, sim. cavitação, Mas, e aqui, ó, transferência de calor, né? Trocadores radiação. de calor. Ele sempre tiver, essa prova sempre teve o histórico de cobrar um pouco mais específico, palavras específicas, Sim, conhecimento do funcionamento interno do trocador de calor, não só entender o trocador de calor como uma caixa preta que entra calor, sai calor, entra trabalho, perfeito. como geralmente se faz em mecânica, Sim. mas e tem aqui, né, um pouquinho disso no sentido do contador, trocador contra corrente, corrente e a resistência térmica associada à tubulação. Ah, legal, Aqui legal. no finzinho, aquelas difíceis questões de controle, né? Você tem Sim. aí, ó, função de transferência, zeros e polos, uma função de transferência típica de segunda ordem aí, Uhum, uhum. diagrama de blocos, calcular Sim. o erro em regime permanente, resposta à rampa, tipos de sistema linear, veja, várias questões de Várias com grau de dificuldade médio, né? médio. Para fazer uma estimativa aqui, ó, aumento da resistência térmica, etc. Então, trocador de calor novamente. E aí nós temos reações, as últimas questões entre controle e as últimas questões de controle, umas questões sobre a dinâmica e cinética de reações, Sim, e mais uma outra aqui, a 69, ó, você vê isso aqui. Então, questões também sobre reatores aqui, ó. perfeito. No ano anterior, no concurso anterior de 2014, houve uma questão final sobre. Então, nesse ano aconteceu algumas questões a mais de controle no fim. Aqui as questões de controle se limitaram a essas daqui, não? Mas acho que Perfeito. uma, duas, três, talvez um pouco, duas, três, quatro, um número parecido, né? Um número parecido de questões de Sim. controle. Bom, vamos ver uma outra prova aqui. Mas a rigor eu acho que a prova de processamento veio meio como esperado, né? Digamos que teve um pouquinho mais de controle, mas a parte de transferência de calor, termodinâmica, mecânica dos fluidos e a parte de operações unitárias muito próximo, né, do que normalmente vem, né? Sim. Se quiser, vamos dar uma olhada agora na prova de engenharia de segurança. Legal. Engenharia de segurança. Que é um concurso que nós abordamos aí no nosso curso também. E essa já é uma prova muito mais de informação, parecido com a de inspeção, mas muito mais de informação no sentido legal, né? Tem bastante coisa associada à norma, né? Perfeito. E aquelas técnicas de identificação de riscos, de identificação de falhas, controle de riscos, medidas de gestão das situações de risco. Então, ó, boa parte da prova é isso, que às vezes cai para o engenheiro de produção também, certo? Perfeito. O engenheiro de produção também, está aqui. Então, graduação de riscos, veja, a NR10, que tem uma ou duas questões lá em elétrica, porque faz parte das normas de segurança em instalações elétricas, aparece aqui também. A NR12, aí aqui você pode individualizar nessa prova, né? É NR10 até NR18, uma por uma você tem que ter lido, que são as normas de segurança associadas a várias coisas, trabalho em altura, máquinas elétricas que trabalham com equipamentos e assim por diante. Ó, tem até NR20 aqui, ó. NR17 é ergonomia, né? Quais são as circunstâncias de conforto, de espaço, de localização, de temperatura, de umidade, de trabalho, Perfeito. né? Então, NRT 12. muita memorização essa prova, talvez a mais difícil nesse sentido, você Sim. lembrar todas as questões de memória Uhum. das várias entidades, das várias normas associadas à garantia de risco, certo? Alguma continha aqui no que diz respeito a trabalho, né? A quantidade de trabalho, etc. Aqui também quadros indicando tempos de trabalho, nosso tempo de descanso, nível de umidade, dose de ruído, calcular a dose de ruído, uma coisa
percentual, né, continha de porcentagem, é mais para testar se você lembra quais são os conceitos lá das normas, né? Perfeito. Você tem aqui, ó, prevenção de riscos ambientais, NR9, riscos elétricos e alguma coisa sobre perícia. O bloco 3 termina até com a NR17, né, que é o trabalho psicofisiológico, assim, risco psicofisiológico do trabalho e de saúde ocupacional. Fala alguma coisa de substâncias tóxicas e resolução do CONAMA. Aí tem alguma coisa em comum também, novamente, com o engenheiro de produção e com o ambiental. Coisa da CLT, veja, até esse ponto chegou, legislação de trabalho da CLT, e basicamente é isso, é uma prova forte, essa é uma prova talvez até mais rápida de fazer, porque a pessoa ou sabe ou não Ou não sabe, sabe, não tem muito o que fazer, né? não há muito o que fazer. Então, o que aconteceu antes, embora na mesma leva, foi a prova de produção. Foi no concurso que abriu ainda em 2017, no Ah, legal. Vamos falar de produção também. Não foi na finalzinho. mesma data, né? Não foi na mesma data, foi um pouco antes. Nós fizemos a revisão para ela também antes, né? Foi bom que separou. Perfeito. E a produção é uma prova que manteve o padrão. Se você olhar a última, que tem algumas coisas de engenharia de segurança, como eu falei, de riscos de atividade, tem algumas coisas de engenharia ambiental no contexto de desenvolvimento sustentável, mas o forte de produção é engenharia de qualidade, gestão de estoque. Parece que todo ano alguma vez cai aquela formulinha do lote econômico de compra, né? Do lote ótimo para se comprar um certo produto, Sim. e do valor presente líquido, aquela formulinha para definir a viabilidade econômica de um Projeto de alguma projeto, de um coisa. processo ou qualquer coisa desse tipo. Perfeito. Tudo bem? Então, aí é isso dentro de engenharia econômica. Por exemplo, essa aqui, ó, a questão de VPL, de valor presente líquido. E sempre tem alguma coisa, uma ou duas questões de pesquisa operacional. Pesquisa operacional, geralmente, com pelo menos uma que é um problema de programação linear, um problema de otimizar uma função linear sujeita a restrições. Tudo bem? Então, aí, mais questões de engenharia econômica, né? E tem algumas de logística, e eles têm algumas de estatística. Como eu falei, é sempre distribuição normal, né? Perfeito. Distribuição normal, E etc. é distribuição normal. Então, aqui no final, uma coisa que aparece sempre na prova de produção é a estrutura organizacional das empresas, né? A estrutura hierárquica, descentralizada, etc. E a parte de logística, como está às vezes mostrando, para transporte. Você tem aqui o sistema associado um pouco ao sistema de produção, olha, logística, associação e produção, e o sistema de produção como com a sua relação com o layout físico da produção. O layout por produto. Se eu tenho um produto grande de baixa escala, se eu tenho um produto de alta escala, então a produção em série, produção em lote ou a produção por encomenda, todos esses tipos de produção e as diferenças que existem entre elas, sempre caem algumas questões sobre isso. Às vezes caem algumas coisas sobre as teorias de qualidade, né? Mas aqui foi um pouco mais fraco disso. Mas as técnicas de qualidade, você vê aqui, ó, o método 5S, da matriz PUFA, matriz SWOT, a mesma coisa, cadeia de valor. E aqui, ó, mais uma questão sobre realidade econômica, né? Você tem fluxo de caixa e lucro esperado. Perfeito. Mais questão de engenharia econômica. E falando de sazonalidade de vendas, por exemplo, mas engenharia econômica é bastante forte e administração da produção, não. Algumas questões, o que é inovação, o que não é, eu sempre acho meio conversa fiada quando eles põem essas questões sobre gestão moderna. Você deve concordar comigo, mas você ri para disfarçar. Eu ri para disfarçar. Então tá bom. Ó, arranjo físico, como eu falei, ó, arranjo físico tá a questão do layout físico associada ao sistema de produção, embora são assuntos que têm dois conteúdos, duas disciplinas, eles têm uma associação. Se eu estou num sistema de produção de baixa escala, o arranjo provavelmente vai ser assim, ou de alta escala, provavelmente assado. Aqui Perfeito. termina com a famigerada questão de programação linear. Minimize ou maximize uma função sujeita a tais restrições lineares. Hoje tem os métodos simplex, tal, a gente ensina em aula, mas eu sempre também lembro que provavelmente na Petrobras não use. Você faz é 2D, faz o desenho, passa a equação de reta e acha o ótimo ali, manualmente, graficamente. Perfeito. Fazer o simplex que você vai se confundir mais do que resolver.
Gestão, né? Mais questão de excelência em gestão, aquelas questões que eu falei que eu acho conversa fiada, mas tudo bem. Isso daqui, tempos e É para ver métodos, quem consegue ler, o Alisson. para Fazer ver uma quem boa consegue leitura. ler. Quem consegue fazer uma boa leitura do tema. E tem bom senso. Tudo bem. Aí as questões aqui é de tempos e métodos, né, que é uma área importante, tem até livros só sobre isso, né, do tempo de trabalho, otimização dos tempos de trabalho, o que é o tempo ativo e inativo do trabalho. Tem algumas questões sobre isso. A prova acaba com uma tabela de distribuição normal, mas que acredito eu que não foi usada desse ano. Perfeito. Mas está aí para quando precisar. Legal. Você tem mais alguma coisa para comentar, Eu Bruno? acho que dessa prova aí chama um pouco a atenção, que eles focaram bastante em com questões numéricas de resolução, né? Uhum. Tiveram algumas provas de produção que eles iam muito para questões teóricas, discutindo mais alguns parâmetros de qualidade, por aí vai. Aqui Uhum. parece que não tiveram vergonha nenhuma de colocar bastante quanto o pessoal fazer. Eu achei uma inovação na prova. Para ter porcentagem disso, daquilo. Exato. Tentar ir além só da teoria enquanto texto, mas tentar explorar um pouquinho um desdobrar da teoria, né? Entendi. Bom, então, assim, nós estamos resolvendo, nós vamos lançando aos poucos no YouTube, como nós fizemos em 2014. Cadastre-se aí no nosso site, por favor, se você se interessa por esse assunto, você vai. E comente se você achar interessante, se tiver alguma coisa que nós não notamos aqui, comente nosso vídeo. Não podemos, talvez você pode chamar a atenção para algum detalhe que pode ser interessante para quem está estudando. Justamente. Mais alguma coisa a falar, Bruno? A prova de petróleo. A prova de petróleo, a mais Clássica legal. prova de petróleo. Isso aí, Vamos você lá, achou que ia fugir dela? eu sempre quero. Então, essa prova de petróleo é o clássico dos clássicos. Todo mundo pode fazer. Todos Esse formados em ano engenharia. Então, são pouquíssimas pessoas que têm uma formação específica em petróleo, e essa prova de petróleo ela não demanda isso. Ela justamente busca o engenheiro que teve uma boa graduação, começo de Formação. graduação, né? Uma boa formação. Quem fez a graduação bem. Fez bem a graduação, independente da área. É claro, né? Tem algumas exigências, parte de cálculo, parte de física. Ele demanda que você tenha cumprido aí minimamente o básico de engenharia, né? Então, algumas pessoas às vezes não estudam tanto cálculo, tanta física. Aí a Mas é prova de importante para a prova de petróleo vai selecionar essas pessoas. vai selecionar as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar isso aí. Mantiveram o padrão Sesgran Rio Petrobras, tenderam um pouco mais para Transpetro, como deu para perceber aí, principalmente elétrica, mecânica, algumas questões que são mais simples do ponto de vista de tempo de questão, mas ao mesmo tempo uma dada profundidade, especificidade nas questões, né? E houve aí uma certa felicidade, tá aí, prova de petróleo. Nossa querida prova de petróleo. Nossa querida. Gran finale, sobremesa. Sobremesa, olha lá. Então, a prova de petróleo que foi mais forte ainda nesse, como você falou, mais forte ainda nesse ensejo de formação geral. Perfeito. Então, olha lá, alto valor, alto vetor, transformação linear, certo? Função, área de uma função, né, que é gráfico de curva. Física básica, olha lá. Objeto acelerado a partir do repouso por uma força constante, etc. Energia cinética, que é a mecânica geral de partícula. Mecânica geral, física 2 para alguns. Física 1 lá na nossa querida Unicamp ainda. Exato. O que mais? Mecânica dos fluidos básica. Número de Rayleigh, escoamento, equação de Bernoulli, sempre um ponto de vista básico. Propriedades de materiais, o que é elasticidade, o que é plasticidade, ruptura, escoamento. Básico também, nada que se relacione com inspeção naquela profundidade que nós discutimos aqui. E você tem aqui, ó, o que é linha neutra, né? Uma viga em flexão, o que é linha neutra, o que não é, onde que a tensão é máxima, momento fletor. Aí, ó, uma outra barra solicitada em compressão. E aí, teve mais resistência de materiais em petróleo, né? Mais resistência de materiais em petróleo do que qualquer outra coisa, que em qualquer outro. Você tem aí uma viga
solicitada e o nosso momento fretou num certo ponto. Isso é uma questão clássica da Petrobras, que é muito menos em outros lugares, mas aqui se manteve. Exato. E aí aquele velho diagramazinho, que atenção a ponto, estado de planos de intenções, que você vai usar o ciclo de Moore. Nesse caso, nem vou usar o ciclo de Moore. Olha, o desenho do ciclo de Moore é esse. Cara crachá. Então, ela está em tração, o ciclo de Moore é mais para a direita do que para a esquerda, etc. Então, aí não tem no outro sentido, então você desenha o ciclo de Moore. Depois, olha lá, PA. PA. Muitos só vão ter visto isso no vestibular. PA. Aí você tem matrizes, né? Teoria de matrizes. Perfeito. Figuras tridimensionais. Álgebra linear, né? Álgebra linear, geometria analítica, porque é uma figura tridimensional. Perfeito. Um pouquinho de problemas de enumeração e contagem, o número total de maneiras de se organizar tal coisa. Exato. Então, calor, novamente, né? Termodinâmica, transferência de calor. Sim, bastante simples. Sem grandes mistérios. Simples, certo? Um pouquinho de estática, né? Um pouquinho de estática, sempre caiu aqui na prova de petróleo. Esse aqui é momento de inércia, né? Momento de inércia de área, momento de inércia de massa. Perfeito. Máquinas térmicas, sempre ciclo de Carnot e gases ideais, ciclo termodinâmico ideal. Perfeito. Certo? Aí matemática pura aqui, ó, estatística e solução de equações não lineares. Qual o valor disso? Da propriedade de logaritmo. Tem gente que não lembra, logaritmo da soma, produto, etc. Mais uma questão de estatística. Olha o box plot aqui, ó. Box plot. Gráfico de caixa. Eu tinha visto, mas primeira vez que eu vejo. Não, novidade. Novidade, muito bem. Em outras provas aí, outros concursos é comum. É comum, mas Petrobras é a primeira vez. Por isso que é importante, Alisson, e nós sempre falamos, é importante estudar questões de outros concursos. Sim, de que sejam do mesmo assunto, de outros concursos. Exato, porque você vai estar aberto a esse tipo de novidade. Se você só estudou Petrobras, você nunca vai ter estudado no box plot. Não, você vai ficar viciado, provavelmente. Né? Exato. As questões que estão aí, né? Então, aí um pouquinho do próprio petróleo, mas veja, pouca coisa, isso aqui ainda é. O que é o petróleo gerado a partir de? Qual é a conceituação mais aceita do que é o petróleo, de onde ele vem? Métodos de investigação de bacia sedimentar, propriedade de rocha. Aí ele já deu a biografia para estudar para a próxima prova, né? Concurso Petrobras 2000 e X. Ali em cima, não, sobe ali, rapidinho. Questão... Fundamentos da engenharia do petróleo. Exato, aí, ó. Clássico. Clássico. Pegou esse livro, você não sabe nada de petróleo. Pega isso aí, você passa na prova. Pelo menos nessas poucas questões que caem aqui. Exatamente. Aí, ó, aí já entra em química, né? Isso aqui já não é mais petróleo. É química. É uma questão de química mesmo. Química básica. Aí, e química do colégio até. Do colégio. Do colégio bom, pelo menos, você tem aí essas relações. Sais, óxidos. E a querida tabela periódica, provavelmente. Querida tabela periódica, igual tem no vestibular. Igual tem no vestibular. Bom, então, o petróleo manteve essa ideia de... Na verdade, não só manteve, como aprofundou essa ideia de formação geral, pouquíssimas questões de petróleo, e distribuiu bem matemática, física, mecânica. Tem uma prova bem feita, eu achei, mas aparentemente com um grau de dificuldade um pouquinho inferior do que outras provas de petróleo, né? Sim. Então, por conta disso, aguardamos aí, de forma geral, notas de corte mais altas do que, vamos dizer, o concurso 2014. Provavelmente. Legal. Então... Repetindo, né? Inscreva-se aí no nosso canal e se você tiver algo a comentar, comente sobre o que nós debatemos aqui. Talvez você tenha notado alguma coisa interessante. E bons estudos a todos. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês. Um abraço.